Começo a palavra da noite de hoje com uma pergunta. Qual, na sua opinião, é a maior necessidade da igreja nesses dias? Talvez alguém responda dizendo, investir na juventude, nas crianças. Talvez alguém pense, o maior compromisso, especialmente na área social, pastor. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Formação de liderança. Nós estamos pecando porque não estamos formando líderes. Doutrina, conhecimento profundo das Escrituras. Reforma na vida da igreja, no patrimônio da igreja. Eu vou lhe oferecer a palavra avivamento como resposta à pergunta que lhe fiz. Eu, pessoalmente, acredito que a maior necessidade da igreja em nossos dias é um avivamento verdadeiro, genuíno, que venha dos céus sobre o seu povo. E eu acredito que não sou único a pensar assim, não. Há muitos que oram por um avivamento no meio do povo de Deus. Mas hoje eu quero lhes falar sobre, avance uma vez, sobre o avivamento que não aconteceu, por incrível que pareça. Eu leio o texto de 1 Reis capítulo 18 e percebo claramente, naquela história, um momento propício para, eu vou usar a palavra explodir, um grande avivamento no seio do povo de Israel. Eu lembro de tudo quanto aconteceu no Monte Carmelo, quando estava de um lado Elias, do outro lado 450 profetas de Baal, o poder de Deus se manifesta de uma forma visível. As pessoas são impactadas. E eu fico a me perguntar por que aquele momento não se transformou no início de um grande avivamento no meio do povo de Deus. O que faltou finalmente? O que foi que faltou? Daquele capítulo 18, eu quero destacar tão somente o versículo 30. Provavelmente ele funciona como uma espécie de chave hermenêutica para a compreensão de todo o texto. Veja o que é que está escrito. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E aí a Bíblia diz que Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Para mim, o maior perigo à fé não é a incredulidade, mas sim a indiferença. Aliás, eu me lembro que já mencionei aqui um texto de Marta Medeiros em que ela diz que o contrário do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. E eu vou dizer-lhes que no plano espiritual, assim também funciona. Na verdade, o maior perigo à fé não é a incredulidade. E eu vou mostrar-lhes por que acredito nisso. Eu não sei, mas quando alguém usa a expressão mediocridade, ou quando alguém é chamado de medíocre, eu não sei se você consegue perceber o que é que está por trás dessa palavra. O termo em latim, medíocres, de onde vem a nossa expressão mediocridade, ele significa médio. Ou seja, nem mais, nem menos. Sabe aquela postura indiferente em relação à vida? Sabe alguém que vive a vida pela metade? É uma vida medíocre. Sabe alguém que vive a espiritualidade pela metade? É uma vida espiritual medíocre. Mediana, mas medíocre. Simplesmente medíocre. Eu aprendo isso, inclusive, no texto da carta à igreja em Laodiceia, lá no livro de Apocalipse. O texto que me refiro é o capítulo 3, versos de 14 a 16. Eu vou ler apenas alguns destaques. Quando o texto vai dizer que isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, depois vai dizer, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, és mediano, és medíocre. E aí o texto diz, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, é o que está escrito. Quando eu leio o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis de Israel, eu percebo que o povo de Israel estava vivendo um momento de profunda indiferença ao próprio Deus. E isso para mim é claro quando leio no versículo 21 deste capítulo 18, a palavra de Elias ao povo de Israel. A Bíblia diz que Elias se chegou a todo o povo e disse o seguinte, até quando cocheareis? Sabe o que é a ideia de cochear, de manquejar, de estar como que dividido? Aí o texto diz, entre dois pensamentos, entre duas formas de pensar. Alguém que julga ser possível viver um final de semana intenso na presença do Senhor, um domingo precioso na presença de Deus, mas depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
vive como se Deus não existisse. Se quebranta no meio do povo de Deus, participa da celebração, chora até. Mas depois isso acaba sendo diluído com tantas preocupações, com tantas coisas. Meu Deus! Aí o profeta Elias olha para o povo de Israel e diz: olha, até quando vocês vão viver assim? E ele é enfático, porque ele continua e diz o seguinte: se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, vejam a indiferença daquele povo. A Bíblia diz que eles não responderam absolutamente nada. Ouviram e ficaram calados. Eu ainda me recordo no dia em que Josué fez a mesma indagação. E ele disse: olha, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que ele disse isso, você se recorda que todo Israel disse a mesma coisa: não, jamais, nós vamos permanecer fiéis ao Deus eterno. Eu fico impressionado porque às vezes Deus, Ele é tão claro em sua palavra. Ele nos desafia a algumas atitudes. E sabe, a gente fica na congregação como se nada estivesse acontecendo, indiferente. Indiferente ao louvor, indiferente à palavra, indiferente ao sermão, indiferente à dor do outro, ao testemunho de alguém. A comunidade do povo de Deus não pode ser caracterizada pela indiferença, irmãos. Não pode. É por isso que nesse texto sagrado, o que eu percebo é um povo completamente distante do Senhor. Completamente frio, apático. E eu fico a pensar, o que foi que causou isso? Como a adoração a Baal cresceu tanto em Israel? E aqui eu quero apresentar 3 causas do crescimento da adoração do Deus Baal em Israel. O primeiro deles, o sonho da prosperidade. Ganhar dinheiro, irmãos. Ganhar dinheiro, por incrível que pareça. Eu não sei se você sabe, mas Baal era conhecido como uma espécie de deus da fertilidade. Eu trouxe aqui uma anotação que diz o seguinte, que Baal renascia na primavera, depois de morrer no outono, representando o ciclo da fertilidade. E quando Israel entrou na terra de Canaã, uma geração inteira viveu apenas do cuidado com os animais. Eles viviam da pecuária, mas agora eles precisavam plantar. E quem ensinou Israel a plantar foram os cananeus. E então eles disseram: olha, você tem que plantar isso em tal período do ano. As covas onde vocês vão colocar precisam ter espaçadas de tanto a tanto, tantos grãos aqui, tantos grãos ali. Isso aqui é muita água, isso aqui é pouca água. Só que eles disseram o seguinte ao povo de Israel: vocês podem fazer tudo isso, mas se vocês não reverenciarem o Deus da terra, o Deus Baal, vocês vão passar fome. Porque é Ele quem dá chuva, é Ele quem traz fertilidade ao solo. E o que Israel começou a fazer, irmãos? Eu não sei se você se recorda de uma expressão que aparece, a palavra é Baalins. Baalins eram estatuetazinhas que o povo de Israel levava para dentro de casa e acreditava que aquela imagem, aquela estatueta, aquele Baalim traria fertilidade. E então o que eles faziam? Deus Yahvé é o Deus da nação. No sábado estavam no santuário, no templo, mas Baal é o Deus da produção. E então eles reverenciavam ao longo da semana este Deus Baal, e no sábado se encontravam para adorar o Deus eterno. Isso é tão forte, irmãos, tão forte. Às vezes a gente não percebe isso, mas no Salmo de número 147, no versículo 8, o texto diz assim, veja, falando de Deus: Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. Irmãos, isso não é uma poesia, isso não é uma mera canção, é uma declaração, é uma palavra profética, dizendo: olha, Baal não controla nada aqui. Quem manda a chuva nesta terra é o Deus eterno. Entende por que o período da seca? Entende por que foi que anos se passaram sem que caísse uma gota d'água do céu? Para que aquele povo finalmente entendesse que quem controla a chuva, quem cobre o céu de nuvens, quem prepara a chuva para a terra, quem faz produzir erva sobre os montes, é o Deus eterno a quem servimos, irmãos. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque esta é a porta que às vezes nos conduz à idolatria. Sabe aquela oportunidade que você teve quando alguém lhe disse: olha, o processo está lá, mas enquanto você
Eu não vou nem continuar a frase, viu, irmãos? Porque me enoja esse tipo de situação. Senão ele não vai avançar, senão o problema não vai ser resolvido. E às vezes a gente trata isso com tamanha indiferença. Eu vou contar aos irmãos que uma ocasião, alguém contando, que conseguiu não pagar uma multa alta, porque entregou aquilo que você está pensando, um determinado valor. E sabe o que aquela pessoa queria fazer? Queria agradecer a Deus por isso. Porque aquilo foi um livramento. Ele recebeu X e eu iria pagar 10 vezes X. Eu fiz um grande negócio. Isso é se curvar a Baal, irmãos. É abrir mão dos valores de Deus e pensar que eu posso me tornar rico se eu reverenciar Baal, se eu colocar um elefante virado de costas para a porta, se eu colocar sal grosso, e tem que ser do grosso, irmãos, na porta de casa, talvez numa vasilha de vidro com algumas moedas, fazer algumas plantas, usar incenso sobre a casa para afastar isto ou aquilo. Israel mergulhou nessa situação. E tudo começou assim, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso que a terra produza, eu preciso sustentar a minha família, eu preciso alimentar a minha casa. O segundo pilar desta adoração a Baal, para mim, é a sede do poder. Meus irmãos, quando Elias está falando, no versículo 19 ele diz assim: os 450 profetas de Baal que comem da mesa de Jezabel. Irmãos, isso é uma denúncia. Ele está dizendo, olha, o dinheiro público está sendo usado para sustentar todo esse sacerdócio de Baal em nossas terras. E não são poucos, são 450. E eles se sentam onde, irmãos? Onde é que eles almoçam? Onde é que eles comem? Eles comem dentro do palácio. Eles estão na mão de Jezabel, eles estão na mão de Acabe. E aí o texto sagrado diz que eles comem da mesa de Jezabel. Gente, essa parceria com o poder ainda seduz muita gente. Sabe, voltar para casa e dizer, eu hoje fui almoçar no palácio com Jezabel e Acabe. Eu sou uma pessoa importante. Só são 450, mas o meu número é 449. E eu estou lá. Você não imagina o que a gente come no palácio. Coisas deliciosas. E a gente não paga absolutamente nada. Eu sou sustentado pelo poder de Acabe. Eu sou sustentado, aliás, nem por Acabe. Gente, quem mandava naquele palácio era Jezabel. Acabe, ele não palpitava em nada, irmãos. E essa história entre Acabe e Jezabel começa de uma forma de um relacionamento afetivo. O texto sagrado que faço menção agora encontra-se no capítulo 16, é o mesmo livro, dos versos de 31 a 33. A Bíblia diz que Acabe tomou por mulher a Jezabel. Olha o nome do sogro de Acabe, Etbaal. Isso lhe sugere alguma coisa? Joséfo diz que esse Etbaal era um sacerdote, mas ele foi quase que um golpe, sabe, irmãos? Ele matou o príncipe, que inclusive havia entre os dois reinos uma aliança entre este rei e o próprio Salomão, mas ele matou o príncipe e assumiu o lugar. E ele era antes sacerdote de Baal. E quem foi que ele deu como esposa para Acabe? A filha, o Etbaal. E aí ele manda a Jezabel para dentro de Israel. Aí o texto prossegue dizendo assim: e foi e serviu a Baal e o adorou. E notem, quando eu disse que quem mandava naquele palácio era Jezabel, eu não estava brincando não, irmãos. Veja o que é que a Bíblia diz. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Samaria é a capital do reino do norte, irmãos. E o que é que ele fez? Construiu uma casa para Baal para agradar a quem? Jezabel, irmãos. Cuidado, viu, você que está agradando Jezabel. Cuidado. E existe Jezabel homem e mulher, viu, irmãos? Gente que pelo seu amor, pela sua paixão, você tem uma canção, eu não vou dizer com detalhes, porque senão você vai se lembrar, e eu não quero que você se lembre não. Que o camarada está tão apaixonado que ele diz que vai abrir mão de sua religião, de sua fé. Lembra que tem uma canção assim? Pois é. Aí em nome dessa paixão,
Diz o texto sagrado que Acabe construiu uma casa para Baal dentro de Samaria. E aí veja, também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar. Eu gosto dessa palavra, ver esse verbo aqui, irritar. Porque a Bíblia me disse no Novo Testamento que eu posso entristecer o Espírito Santo, né? Mas sabe que tem gente que consegue irritar Deus, irmãos? Porque veja o que é que está escrito. Conseguiu irritar ao Senhor Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Pense num camarada que irritou o Senhor. E lá estava ele no palácio, financiando o culto a Baal. E querem saber por quê? Primeiro, porque Baal encontrou acolhida no coração do israelita, porque ele começou a pensar, eu preciso prosperar. E para prosperar nessa sociedade, eu tenho que me curvar ao Deus que controla tudo. Pode ser o Deus da corrupção, pode ser o Deus da ganância, da ambição desenfreada. E aí o texto vai prosseguindo, irmãos, e eu descubro que existe um terceiro pilar, onde o culto a Baal, ele foi como que edificado, que é a busca do prazer. Em que sentido? Se você for olhar lá no livro de Números, capítulo 25, eu poderia ter colocado outras referências, mas só coloquei esta. Nos cultos a Baal, havia imoralidade, irmãos. Havia orgia, havia prostituição. Eu não sei se você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida, mas quem já leu, já deve ter se encontrado com a expressão prostitutos cultuais. Mulheres e homens. E o que acontecia no culto a Baal era isso, uma orgia. Sabe aquela coisa do Deus Baco, Deus do vinho, Deus do prazer entre os romanos? De onde surgiu a expressão bacanal? Baal era a mesma coisa, o princípio era o mesmo. E o culto a Baal, irmãos, prostituição, orgia, muita bebida. E o israelita olhava para aquilo e se sentia seduzido, irmãos. Seduzido de uma forma tal, que o profeta Jeremias faz uma denúncia tão forte. Lá no capítulo 19 do seu livro, no versículo 5, ele diz assim: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Consegue observar o que tinha acontecido? Aquela geração que se curvou diante de Baal em função da prosperidade, em função do poder, pela busca ao prazer, sacrificou a geração seguinte, levou à morte os seus filhos, destruiu a vida dos seus filhos, consagrando aqueles meninos. E era interessante, irmãos, porque enquanto os meninos eram mortos, às vezes jogados numa grande fogueira, numa cabeça de pedra, tambores tocavam, para que ninguém escutasse os gritos das crianças. E Israel fez isso, irmãos. Sacrificou os seus próprios filhos em função da ganância, da busca desenfreada pela prosperidade, da busca pelo poder, permanecer na mesa de Jezabel, e pela busca desenfreada pelo prazer. Eu preciso fazer algum esforço para aplicar isso aos nossos dias? Acha que eu preciso? Acho que não, irmãos. Porque ainda hoje há uma geração sendo dizimada, destruída, porque continuamos, irmãos, sensíveis ao apelo do prazer, da prosperidade e do poder. O nome da divindade é outro, mas continuamos loucos, ávidos, nos autodestruindo, destruindo quem amamos, porque imaginamos que não há coisa mais importante deste mundo do que a trindade: poder, prazer e riqueza. E em nome disso, muitas crianças, muita gente está sendo sacrificada. E aí que eu me pergunto, meu Deus, mas por que foi que não aconteceu um avivamento naquele momento? Baal poderia ter sido apagado para sempre da história de Israel. Pode avançar, por gentileza? Ele poderia ter sido apagado para sempre, sem deixar vestígios. Sem deixar vestígios. E eu vou lhes dizer por quê. Você se recorda? Não houve lá no Monte Carmelo nenhuma intervenção de Baal. 450 profetas, irmãos, rodeando um altar. Conseguem imaginar isso?
450 profetas gritando. E diz o texto sagrado que o profeta Elias ainda usou de ironia, dizendo: gritem mais alto, ele pode estar dormindo. Acordem Baal, porque Baal não consegue ouvir. E aqueles 450 homens, por horas, rodeando um altar que eles mesmos montaram, colocaram ali partes dos animais, imaginando que Baal poderia mandar descer fogo do céu. E eles faziam isso, e a Bíblia diz que eles se automutilavam. Há uma expressão, aliás, uma tradução até mais interessante, que diz que eles faziam isso em estado de êxtase, em frenesi, fora do raciocínio normal. E lá estavam aqueles homens por horas gritando, clamando a Baal, e Baal não se manifestou. Sabe por quê, irmãos? Porque Baal não tem ouvido para ouvir, Baal não tem olhos para enxergar, Baal não tem boca para falar, Baal não tem braços que se estendam com poder sobre quem quer que seja. E aí o texto sagrado me diz isso. Eu leio o capítulo 18, sabe o que é que eu descubro? A Bíblia vai me dizer que os profetas de Baal, os 450 foram mortos. E por favor, não queiram ser mais misericordiosos do que Deus. É o que está escrito na palavra. E o que eu fico imaginando é que depois de um golpe como este, toda a estrutura do sacerdócio de Baal destruído, por que, minhas irmãs? Por que não começou um avivamento? Quando algo assim acontece, quando Deus tira de sua vida com raízes e tudo, algumas situações em que você criou um vínculo de dependência, lhe afastou de Deus, por que que você não utiliza esse momento de dor para se quebrantar na presença de Deus? Por que que você não transforma este momento de perda, em momento de consagração? Por que que você não transforma esta crise num momento de avivamento espiritual, como nunca você experimentou na sua vida? É um desperdício, irmãos. Viver a experiência do Monte Carmelo e não se permitir ser tocado pela graça é um grande desperdício. O povo que estava ali percebeu que Baal não controlava as chuvas, e eu acho isso tão belo, irmãos. Deus destronou Baal, porque olha, a seca vai permanecer. E depois o texto sagrado diz que Elias olha para Acabe e diz: olha, vai para casa, e vá para casa correndo, porque vem chuva e chuva forte, e vocês vão ficar atolados. Essa carruagenzinha sua não vai passar, tem que ser um 4x4. Lá você não vai conseguir passar, vai ficar atolado. E a Bíblia diz que ele vai e ora por 7 vezes, até que ele vê o que, irmãos, lá no horizonte? Uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Sabe o que é que Deus estava dizendo àquela gente? O manda-chuva aqui sou eu. Quem controla a chuva sou eu. Baal não tem poder de absolutamente nada. E cuidado para não ser enganado, viu? Porque o Satanás, ele promete coisas que ele não pode cumprir. Ele promete felicidade, e o que ele vai lhe dar é uma profunda tristeza. Se não agora a você, lá adiante. Se não agora a você, aqueles que estão à sua volta. Não chame de felicidade aquilo que Deus chama de pecado. Não ouse fazer isso. As promessas de Baal, elas não permanecem, irmãos. Elas não permanecem. E aí o que eu observo, irmãos, é que naquele dia, imagina você estar naquele lugar, toda aquela movimentação. Aí de repente, desculpa a expressão, Elias, me desculpe, mas um profeta louco se levanta e diz: agora é comigo. E ele diz: olha, coloca aqui as partes do animal e derrama água sobre ali. Derrama água. Gente, num período de seca, qual é a coisa mais importante, hein? A água. Eu passei algum tempo lá em Recife. Em Recife nós passamos algumas dificuldades grandes com o fornecimento d'água anos atrás. E foi prolongado. Gente, quando alguém desperdiçava água, aquilo parecia uma coisa assim contra a segurança nacional, alguma coisa assim, sabe? Porque era um absurdo, lavar carro, lavar calçada, nunca, absolutamente nunca. Aí o profeta louco diz assim: olha, tragam água, despejem aquilo que vocês têm agora de mais precioso sobre o altar. E é nessa hora que alguma coisa começa a acontecer, não é, irmãos? Aliás, eu já disse aqui que ninguém acende fogo em madeira molhada. Ninguém molha a madeira, molha o carvão para depois tentar acender. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E não tem fogo que possa acender se a madeira está molhada.
Mas quando o fogo é do alto, irmãos, a indiferença desaparece. Os obstáculos são removidos. E aqui eu observo que a ação divina foi vista por todos. Todos viram acontecer a glória de Deus. E por fim, observem, há aqui uma forte declaração de fé dos que ali estavam. E eles gritam dizendo assim no versículo 39, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Impactados por tudo, eles começam a fazer uma declaração de fé que deveria ter sido resposta àquela pergunta do versículo que lemos no início. Qual foi a pergunta? Se Baal é Deus, serviu. Mas se o nosso Deus Yahvé é o Deus, sirvam a Yahvé. E eles ficaram calados? Agora não. Eles começaram a dizer o que? Somente Deus. Não há outro como Ele. Não há nenhum poder sobre esta terra maior do que o poder do Deus dos exércitos, irmãos. E o interessante é que essa expressão Deus dos exércitos, ela vai aparecer pela primeira vez aqui. É como se ele estivesse revelando a Israel que o Deus a quem servimos, irmãos, é um Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Mas a pergunta que não quer calar: por que não teve início um grande avivamento espiritual em Israel? Por quê, irmãos? Eu quero oferecer aos irmãos algumas possíveis respostas. Por quê, irmãos? Porque de um lado havia a mesa de Jezabel, uma mesa farta, a mesa do rei e da rainha, cadeiras confortáveis, não é, irmãos? Tudo do melhor, um banquete de rei, e 450 profetas ali na mesa de Jezabel. Agora, deixa eu lhe dizer, sabe qual foi a mesa que alimentou o profeta Elias quando ele esteve lá em Sarepta? Quem lembra? Foi a mesa de quem? De uma viúva. E aquela viúva não tinha uma despensa tão cheia quanto a despensa de Acabe e Jezabel. Ela disse: eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho só de azeite, eu vou preparar um pão, um bolo para mim e para o meu filho, e a gente vai esperar a morte, que não tem mais o que fazer. Sabe qual é o problema, irmãos? É que, escute aqui, às vezes a gente esquece que Deus é o nosso provedor, e a gente confia muito mais na segurança da mesa de Jezabel do que viver pela fé na mesa da viúva lá de Sarepta. Talvez seja exatamente esse o nosso medo, irmãos. O medo de depender de Deus. O medo de não ter um lastro que possa pagar os custos de nossos sonhos e desejos. Você precisa fazer a sua escolha. Qual é a mesa em que você vai se servir? Qual é a mesa que vai alimentar sua família? Se é a mesa da viúva ou se é a mesa de Jezabel? Mas eu continuei a ler o texto e sabe o que percebi? É que precisamos também escolher onde encontrar um teto sobre a cabeça. De um lado o palácio de Acabe, e palácio de rei, irmãos, é sempre maravilhoso, né? As peças, cada coisa cara. E eu não sei se você se recorda, mas esse texto sagrado, ele acompanha também a revelação que um homem chamado Obadias, que trabalhava lá no palácio, mas era um homem de Deus, ele preservou a vida de profetas do Senhor, separando-os em grupos de 50, e eles ficavam ali dentro daquela caverna, e ele levava o que, irmãos? Recordam? Pão e água. Mas chega uma hora na sua vida em que a gente precisa escolher ou o palácio de Acabe ou a caverna de Obadias. Sabe, irmãos, eu fico imaginando que aquela gente, aqueles profetas não podiam estar conversando lá na caverna. A gente com toda essa fidelidade, e aqui nesse lugar horrível, úmido, escuro, uma caverna, com medo de morrer a cada minuto. A gente escuta um barulho lá fora, todo mundo se esconde, faz silêncio. E ficamos aqui esperando Obadias chegar. E Obadias traz pão e água, pão e água, pão e água. Agora os profetas de Baal estão lá no palácio. A tentação, irmãos, de sair da caverna de Obadias e correr para dentro do palácio é grande nessas horas. E é nessa hora que a gente murmura. É nessa hora que a gente olha para a prosperidade dos ímpios e diz: meu Deus, não é possível. O teu servo, a tua serva, tão fiel e puro. E de repente, estes ímpios, contaminados pelo pecado, prosperam. Parece que eles nunca têm doença. Parece que eles não sabem o que é a dor,
não tomam um comprimido de Dorflex, não tem dor de cabeça. A cama deles é um conforto só e eu aqui dentro dessa caverna. Mas deixa eu lhe dizer, se em algum momento você precisar escolher entre o pão e água de Obadias e entre a fartura de um palácio tomado pelo pecado e a corrupção, faça a escolha certa. Deus não estava no palácio, irmãos. Deus estava lá na caverna. Para de imaginar que onde Deus está, porque Ele é o Senhor da prata e do ouro, é palácio. É não, irmãos. Não é não. Rasga essa teologia, por favor. Esqueça, se alguém lhe disse isso em algum momento, esqueça. Porque muitas vezes a fidelidade vai estar lá dentro da caverna. E não com todos os aparatos do palácio. Mas eu vou adiante. Porque eu olho o texto sagrado e fico pensando, mas aqueles 450, eles tinham prestígio, não é? Você já imaginou? Eles saíam de lá, acabei de sair, estava com o rei, estava com a rainha, conheço os filhos do rei todinhos. A gente joga lá videogame com os meninos, a gente come algumas coisas, churrasco na casa do rei, meu Deus do céu, é picanha todo dia. Aliás, não posso falar em picanha, gente, senão alguém vai me julgar depois. Mas eu não consegui pensar numa outra carne, perdão, viu gente? De verdade, de verdade. Mas é verdade, irmãos. A gente fica sendo tentado ao prestígio, sabe? Sair numa foto, tirar uma foto junto. Cuidado com isso, muito cuidado. Porque ao invés do prestígio, você se lembra das crises de Elias? As crises de Elias, elas representam aquelas indagações da alma de alguém que está cansado de fugir, cansado de ser ameaçado, cansado disso, cansado daquilo. E Deus está com o homem que está na crise. Aqueles que estavam com a vida confortável estavam distantes de Deus. Mas o homem de Deus estava ali, vivendo todas as suas crises, confusões, inseguranças, mas na presença do seu Senhor. E eu continuei a ler o texto, sabe? Porque às vezes é tentador, irmão, ser um entre... Pode avançar uma vez, duas vezes, por favor. Isso agora. Um entre 450. Não é tentador você fazer parte do grupo maior? Eu estou lá, meu número... Qual foi meu número? 449, não foi? Pois bem. De um lado, eu entre 450. Ou, do outro lado, sozinho, enfrentando 450. E aí, o que é que você escolhe? Cuidado com a resposta, viu? Cuidado com a resposta. Porque às vezes a gente olha assim, meu Deus, eu sozinho contra 450, peraí que eu vou mudar de time. Eu vou passar por outro lado. Serve aí, 451, estou chegando. Estou chegando. É nesta hora que a gente precisa fazer escolhas, irmãos. Porque viver a santidade hoje é uma experiência muito solitária. E não se choque com o que eu vou dizer, até dentro de igreja. Quando alguém abraça a fé e busca a santidade, eles às vezes ficam isolados, ilhados, dentro da própria comunidade de fé. E agora você quer ser certinho? Alguém já lhe disse isso? E agora você quer ser santo? Eu conheço o seu passado. Agora quer dar uma de santinho? Quero. Santidade é tudo que eu quero na minha vida. Pronto, você descobriu. Se alguém um dia lhe disser isso, concorde. Se a pessoa dizer, quer ser santo? Eu disse, quero. É tudo o que eu espero nesta vida. É ser um homem santo de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Você matou a charada, é exatamente isso. Ah, agora você só quer viver na igreja? É exatamente. Você descobriu. Sou eu e o salmista quando dizia que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora da presença do Senhor. Sou eu e o Salmo 23. Eu vou viver nos atos do Senhor por todos os dias da minha vida. Eu vou habitar na casa dele. Vou levar minha roupa assim. Vou levar meu travesseiro, meu cobertor. Porque às vezes não dizem isso, né? Leva logo o cobertor. É isso que eu quero. Eu quero intimidade com Deus. E agora você vai trabalhar? Vou, e se eu tivesse mais tempo, eu trabalhava ainda mais. Eu quero servir ao meu Senhor. Ainda que seja eu sozinho contra 450. Quando é que você vai aprender que você sozinho com Deus, sabe aquele Senhor dos exércitos? Você se tornou maioria. É um exército invencível, um homem de Deus, debaixo da graça do Senhor. Ninguém vence um homem assim. Ninguém vence uma mulher que está de joelhos, sabe, as coisas ruindo do seu entorno, e ela ali de joelhos diante de Deus, de joelhos diante de Deus. As dificuldades já estão à porta.
E eu fico imaginando, Laete, como... Posso dar só uma sugestão? Eu aprendi com o Mestre Jesus, que basta cada dia o seu mal, a sua dificuldade. Se você começar a pensar como vai ser daqui a 2 meses, 5 meses, 10 anos, você não vai fazer algo bom para você. A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Aliás, eu digo, já disse aos irmãos, eu acho, né, que durante o tempo da enfermidade do Davi, eu comecei a pensar que às vezes a gente faz planos assim para os próximos 10 anos. Onde eu quero estar daqui a 10 anos. Aí a gente vai amadurecendo, a gente vai diminuindo o prazo para 5 anos. Ano que vem, o que é que eu vou fazer ano que vem? No próximo mês. Mas tem horas que você faz planos só para a próxima hora. E olhe lá. O que é que eu vou fazer agora, daqui a pouco? O que é que eu vou fazer? E a gente aprende a viver assim. Deus vai estar com você cada dia. O pão de cada dia, sabe? A graça de cada dia. A misericórdia que vai se renovar cada manhã sobre você. Não estou lhe dizendo que será fácil. Mas eu estou lhe dizendo que o Deus eterno estará com você. Deus lhe abençoe, viu, meu irmão? Deus lhe abençoe. Mas aí eu volto para o texto, irmãos. E sabem por quê? Porque toda essa história me leva a uma conclusão. O altar do Senhor precisa ser restaurado. E isso me causa um desconforto tão grande. Imaginar que o culto a Baal, lá no Reino do Norte, tinha uma casa para Baal, tinha ídolos que foram erguidos, um grupo de 450 sacerdotes de Baal e mais 450 de Azerá estavam lá. Mas o altar de Deus estava destruído. Sabe, às vezes a gente não percebe que a gente está investindo naquilo que não é do reino. Chega um momento de uma contribuição, de uma oferta, a gente bate no bolso e vê se tem algum dinheiro trocado. Mas se puxaram aquela nota daquele lobo-guará, guará, aquele, a gente bota no bolso de novo. Essa não. Essa é para pagar o jantar de hoje. Porque talvez a conta sua e da sua família seja até mais do que isso. Mas para dar a Deus é muito. Mas para encher, quase que eu digo bucho, mas foi o dia do nordestino, sabe? É razoável, é possível. Mas se alguém diz, você vai dar isso tudo? Não, parcele. Faça disso oferta para 10 meses. Você dá só uma de 20. E vai dando, todo dia você se levanta para entregar. Irmãos, o altar do Senhor precisa ser restaurado. Na minha vida e na sua vida. E o processo como Elias faz, para mim é tão belo, porque diz o texto sagrado, no versículos 31 e 32, viu, deste capítulo 18, que Elias tomou 12 pedras. E aí vem uma explicação, não é? Por que foram 12, irmãos? Conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó. Tem alguma coisa errada nesse texto? Tem? Vou lhes dizer. Onde é que ele estava, irmãos? Qual foi a cidade que eu disse que era a capital? Samaria, lembra-se disso? Reino do Norte. Quantas tribos estavam debaixo da autoridade de Acabe? Alguém sabe? 10. Elias não pegou 10 pedras. Elias pegou 12 pedras. O povo de Israel já estava dividido. 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. Mas na hora de restaurar o altar, irmãos, o altar ele só é restaurado com a unidade do povo de Deus. Não pode faltar uma pedra, irmãos. Não pode faltar uma pedra. Não se faz altar com 11 pedras, com 10 pedras. É todo o povo de Deus. E bote a pedra na sua cabeça, a sua pedra, e leva lá para o altar. E você consegue enxergar esse monturo de pedras, essa coisa assim erguida, colocada uma sobre as outras. É assim que se constrói um altar. É com a unidade na família, é com a unidade na igreja, é com essa motivação para servir, é perguntar o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso atuar. Eu quero ser útil, eu quero ser útil. É isso que precisa contaminar, e desculpa a expressão, mas precisa contaminar o povo de Deus. E aí o texto prossegue, veja que coisa linda. Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Já sabe qual é a pergunta que vou lhe fazer? Está disposto a restaurar o altar de Deus na sua vida? Sabe aquela coisa do medíocre? Sabe aquela paixão de ler a palavra,
que em algum momento da sua caminhada com Deus você devorava a Bíblia, você tinha fome e sede de justiça. Sua Bíblia permanece fechada. Talvez até tenha mais de uma versão em casa, mas nem para o culto você traz mais, porque é mais confortável levar no celular, no aplicativo. Não estou condenando isso não, viu? Só estou lhe dizendo que avivamento não é alcançado sem sede e fome da palavra, irmãos. Sem a busca pela oração, sem a contrição do coração, sem uma entrega plena, debaixo da graça de Deus. Deus não nos chamou para sermos uma congregação medíocre, mediana, indiferente aos seus apelos. Ou quente ou frio, irmãos. Porque para o frio eu acho que ainda há esperança. Mas para o morno, ele convive com aquela sensação de que está tudo bem. Ele não se importa. Tanto faz. Ele não se incomoda. Ele não reconhece pecado. Nem a palavra que ele está ouvindo agora o alcança. Porque parece que ele está acima da linha do bem e do mal. Ele sabe, ela sabe, ele conhece, ela conhece. Deus quer restaurar o altar dele no seu coração. Estou falando com gente aqui que tem um potencial enorme para o serviço. Estou falando com gente aqui que sabe e conhece de perto o poder da oração. Estou falando aqui com gente que sabe o quão importante é anunciar a mensagem do Senhor. Deus não quer que o altar dele continue sem ser restaurado em minha vida e na sua vida. Por isso vai lá, pega a pedra. Porque é um momento em que a gente precisa aprender a carregar pedras, irmãos. Não jogar pedras, mas carregar pedras para a construção do grande altar de Deus. Lá no Monte Carmelo, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da igreja, no lugar onde trabalho, onde quer que você esteja, você precisa ter a consciência que você é um construtor de altares. E ali Deus há de se manifestar a partir da sua vida. Quer fazer isso? Estou falando de restauração mesmo. Eu estou falando em tratar coisas que estavam inclusive esquecidas. Reacender o fogo do coração e da alma. Se este for o seu desejo, apenas no lugar onde está, feche os seus olhos e converse com Deus. Diga ao Senhor. Ah, Deus, ouvi a oração dos teus filhos. Que toda indiferença, meu Deus, seja removida de nossas almas, Pai. Oh, meu Deus, se há alguém aqui cocheando entre dois pensamentos, quebra, meu Pai, todas as amarras em nome de Jesus, Pai. Contempla-nos, Senhor, com a Tua graça neste momento, meu Pai. Converse com Deus e apresente ao Senhor a sua vida e que tudo que vier a acontecer no seu coração seja prova deste amor que é maior do que toda e qualquer coisa.